dia. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Esta manhã é muito bom estar com vocês. Bem, como alguns de vocês sabem, esta semana eu tive de viajar até Berlim para uma conferência. Mas enquanto eu estava no aeroporto de Lisboa, muito cedo, na terça-feira de manhã, à espera do meu voo, eu não estava a tentar fazer isso, mas não consegui evitar ouvir a conversa de um homem ao meu lado que estava a falar com o seu amigo no telemóvel, não é? Há pessoas que falam muito alto e quando eles estão mesmo ao teu lado a falar alto e tu estás sentado com os olhos fechados a tentar dormir, é difícil não prestar atenção. Bem, este homem era de Berlim, mas ele tinha passado alguns dias em Portugal a fazer turismo. Mas, por o que eu consegui perceber, a sua viagem não tinha corrido muito bem. Pois, na sua ida a Portugal, ele perdeu o seu voo. Ou seja, não sei porquê, ele não explicou, mas se calhar ele adormeceu e não colocou o relógio, o despertador, não sei, tipo sozinho em casa, não é? Aquela experiência. Talvez ele esqueceu que há muito trânsito em Berlim e não saiu de casa com tempo suficiente. Se calhar houve uma greve dos comboios, não é? Autocarros, que nunca acontece aqui em Portugal, graças a Deus, mas na Alemanha, pronto. Se calhar foi isso, não sei, não faço a mínima ideia, mas o facto é que ele perdeu o seu voo, o que o obrigou a comprar um outro bilhete da ida, não é? Berlim para Lisboa. Pronto, mas este não foi o seu único problema com a viagem. Pois depois de passar vários dias em Lisboa, que aparentemente correram bem, ele agora estava pronto para regressar para casa em Berlim. No entanto, aconteceu mais um contratempo. Pois quando ele chegou ao aeroporto de Lisboa para voltar, a segurança não o deixou entrar. Porquê? Porque o seu bilhete já não era válido. Bem, ele não se tinha percebido, e se calhar vocês também não, que ao comprar um bilhete de ida e volta, se não embarcar na primeira parte da viagem, então o resto da viagem é automaticamente cancelado pela companhia aérea. É uma prática comum, ou seja, isso acontece, é normal, eu estava a pesquisar depois, é verdade, é uma coisa muito normal, todas as companhias fazem isso, mas obviamente este homem não sabia nada sobre esta política, pois ele não tinha lido com atenção os termos e condições, não é, do seu bilhete, ele simplesmente pensava que tudo ia ficar bem, mas afinal não ficou bem. Ele foi obrigado a comprar mais um bilhete, o quarto bilhete, não é? De voltar a Lisboa para Berlim. Ou seja, estão a ver, podemos pensar que é um erro qualquer, mas também tem a ver com um bocadinho da sua complacência, não é? Ou seja, primeiro, por não ter chegado a tempo para apanhar o primeiro voo, ele não fez esforço, isso foi culpa dele, e segunda, porque ele não verificou os termos e condições do bilhete. E isso custou-lhe caro. Ou seja, ele contou a seu amigo que ele tinha gasto mais do que 700 euros do que ele estava a esperar. Ou seja, 700 euros a mais, que é bastante dinheiro. Bem, amigos, hoje nós estamos de volta para estudar a carta que Paulo, um seguidor e, de facto, apóstolo de Jesus Cristo, escreveu à igreja em Corinto, por volta do ano 55 depois de Cristo. E nas últimas semanas nós temos visto, enquanto igreja, como é que a igreja em Corinto estava com bastantes problemas, não é? Apesar de se acharem que elas eram super espirituais e super maturos e super fortes, elas, na sua arrogância e orgulho, tornaram-se complacentes na fé. Elas começaram a pensar que uma declaração de fé, feita há 10 anos, feita há 5 anos, feita há algum tempo, ou seja, um batismo público, a membresia numa igreja local, a participação na ceia do Senhor, que tudo isso significava que Deus estaria ao lado delas, que Deus ia os proteger, que agora elas já faziam parte do povo de Deus automaticamente e por isso não havia nada a temer. Pronto, é como Rodrigo, Beatriz, Henriqueta, pensar, pronto, já somos membros agora, está tudo ok. Está tudo ok, não há mais nada para fazer. Quantas vezes nós pensamos, não é, desta forma? Nós pensamos que estamos tudo bem,
Porque vamos à igreja todas as semanas, porque temos uma família evangélica, porque um dia há 10 anos nós fizemos uma profissão de fé no acampamento cristão, mas tal como aquele homem no aeroporto descobriu, a complacência pode custar muito caro. Na verdade, na vida cristã, pode ser mortal. E é por isso que Paulo escreveu o capítulo 10 da sua carta aos Coríntios. Ele escreve para alertar a igreja em Corinto e para nos alertar sobre o perigo da complacência. Ou seja, ele está a dizer, não façam isto. Não pensem que tudo está bem só porque vocês se identificam como parte do povo de Deus. Ou seja, isso não basta. Apenas uma identificação verbal. Não basta. Não basta. Porque se tu estás a viver em rebelião contra Deus, se tu estás a praticar idolatria e a viver para falsos deuses, se tu não estás a confiar em Jesus Cristo, mas simplesmente na tua identidade verbal de ser cristão, então estás em perigo. Não estás bem, estás em perigo. E pode ser muito mais caro do que 700 euros. A minha esperança é que nós consigamos ver esse perigo esta manhã. A minha oração é que nós possamos sentir esse perigo esta manhã. E que isso nos leve a abandonar os nossos ídolos. Fugir dessas mentiras falsas. E a agarrarmos-nos a Cristo. Porque Cristo é a nossa única esperança. Ele é a nossa única confiança. Ele é o nosso único Senhor e Salvador. E por isso não faz sentido correr atrás dos ídolos à nossa volta. Mas sim devemos confiar em Jesus. E a viver a vida transformadas que glorificam a Deus e que fazem bem aos outros. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. E eu vou ler. Diz o seguinte. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como elas cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras dos serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi de idolatria. Falo como criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos nós participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, diga que as coisas que eles sacrificam é demónios que os sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios.
Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos a casa mais forte do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiseres ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comeis, por causa daquele que vos advertiu e por causa de consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgado a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar. Vamos orar. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Senhor, esta é a nossa oração esta manhã. Que seja assim, que a Tua palavra, Senhor, possa cumprir o Teu bom propósito para conosco. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito Santo a trabalhar em nós. Precisamos da Tua palavra, Senhor, para nos transformar. Então pedimos isto em nome de Cristo. Amém. Bem, uma leitura longa e não vamos focar muito naquela secção no fim. Vamos ler principalmente para as primeiras duas secções deste capítulo. E vamos ver duas coisas. Primeira coisa, cuidado com o perigo da complacência. Cuidado com o perigo da complacência. E para ilustrar este perigo, Paulo leva-nos ao Antigo Testamento, não é? Olha comigo para o capítulo 10. Antigo Testamento, a época em que o povo de Deus foi resgatado do Egito. E esse resgate foi nada menos do que milagroso, não é? Vocês lembram-se como Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito e depois Faraó libertou o povo de Deus, mas depois de o fazer, Faraó pensou, bolas, não tenho escravos aqui. Então depois ele começou a perseguir os israelitas até ao Mar Vermelho, certo? Mas lá Deus fez outro milagre. Porque ele dividiu-se o Mar Vermelho, permitindo que Moisés conduzisse os israelitas em terra seca, resultando na salvação do povo de Deus. E é isso sobre o qual Paulo está a falar no versículo 1. Versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, sim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, ao serem resgatados, eles receberam uma nova identidade. Eles foram batizados com respeito a Moisés, tornando-se parte do povo que Deus o tinha chamado a liderar. Mas isso não foi o fim da história. Não foi apenas a sua salvação que está vista aqui. Porque Deus não apenas os resgatou, versículo 3, também Ele os sustentou. Versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, Paulo está a falar sobre a maneira que Deus sustentava o povo de Deus no deserto, enquanto eles estavam a fazer aquela peregrinação, não é? Durante muitos anos no deserto. Pois ele deu água para beber, água que saiu de uma pedra, de uma rocha, certo? E também ele deu-lhes comida, maná, todos os dias, menos
menos ao sábado, não é? Todos os dias, menos ao sábado, ele deu o dobro no dia anterior para que eles podiam comer. Então, Paulo aqui está a mostrar como Deus não apenas resgatou o seu povo, mas também sustentou o seu povo, que é algo que ele continua a fazer hoje, certo? Pois também nós éramos escravos, não em Egito, mas escravos do nosso pecado. Mas Deus fez algo extraordinário. Ele resgatou-nos do nosso pecado e deu-nos uma nova identidade, não em Moisés, mas em Cristo. Uma identidade a qual damos testemunho público através do batismo. Mas Deus não fica por aí. Ele não apenas nos resgata, mas também Ele nos sustenta, dia após dia, através da Sua palavra. Ou seja, através, como diz o versículo 4, da pedra, que é Cristo. Ele nos sustém. E claro, é isso que nós recordamos quando nós celebramos a ceia do Senhor juntos, não é? Ao comermos o pão e bebermos o vinho, que nos lembramos de tudo o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz em nosso lugar, mas também estamos a mostrar a nossa dependência total nele, para nos alimentar e sustentar dia após dia após dia. Nós precisamos dele, não apenas para a salvação naquela altura, mas para a vida agora, para viver a vida salva, para viver para Cristo, para caminhar com Ele. Mas aqui está o ponto que Paulo quer que nós entendamos esta manhã. Apesar de Deus ter resgatado o seu povo de forma extraordinária e de os ter sustentado milagrosamente durante tantos anos, versículo 5, que é um choque, versículo 5, entretanto, Deus ficou feliz com eles e eles eram felizes para sempre? Não. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados, ou seja, mortos, no deserto. Ou seja, todos estes privilégios que eles tiveram como parte do povo de Deus, todos estes milagres que eles testemunharam, não lhes garantiam segurança. Porque nunca foi essa a intenção. Ou seja, a intenção era levar o povo de Deus a olhar para aquele que lhes tinha dado estes privilégios, para aquele que tinha realizado estes milagres. A intenção era que o povo de Deus pudesse olhar para ele com um coração grato e dependente e colocasse nele a sua fé. Mas isso não aconteceu. Tantas vezes no Antigo Testamento, isso não aconteceu. O povo de Deus testemunhou tanta coisa, tanta bondade do Senhor, mas eles não colocaram a sua confiança nele, mas sim apenas nas coisas que ele lhes providenciou. Ou seja, eles não confiaram no seu Criador, mas nas coisas criadas. Eles tornaram-se complacentes na sua fé, como dado adquirido. Eles deixaram que os seus olhos e os seus corações se desviassem para outras coisas, coisas más. E Paulo dá-nos 4 exemplos disso. 4 exemplos. Versículo 7, primeiro. Não vos façais, pois, idólatros, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ou seja, não sei se vocês sabem de onde é que isso vem. Alguém sabe qual livro isso vem? Êxodo, Daniel, Êxodo, muito bem. Alguém sabe o capítulo? 32, capítulo 32, muito bem. Ou seja, nós já olhamos para isso na igreja há tipo 3 anos. Então, Êxodo 32, não é? Depois de terem sido resgatados do Egito, Moisés foi para Monte para receber os 10 mandamentos. Enquanto ele estava lá, o que o povo fez? Olha, vamos fazer bezerro de ouro para que nós possamos adorar. Aqui está o nosso Deus que nos resgatou do Egito. Aqui, vamos adorá-lo, disseram eles. E eles fizeram isso, celebraram isso, como orgias pagãs e entregando-se a festas profanas. Segundo exemplo, versículo 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Aqui Paulo já fala sobre Números 25, onde o povo de Deus desviou os olhos do Senhor e escolheu, em vez disso, entregar-se à imoralidade sexual como as mulheres moabitas, não crentes, que desviaram os seus corações de Deus e os levaram à adoração
pagã. Terceiro exemplo, versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras dos serpentes. Isso é Números 21, não é? Quando o povo começou a queixar acerca de Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Uma atitude chocante. Não, o povo de Deus foi salvo e agora eles estão a queixar. É queixar sobre o seu bom Deus. Uma atitude que revelou onde é que os seus corações realmente estavam. E depois, quarto exemplo, versículo 10. Nem murmurais, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Que é Números 16, onde um grupo de israelitas, liderado por Corá, rejeitou a liderança de Moisés e Arão e começou a murmurar contra eles. E depois desta murmuração, eles juntaram 250 líderes numa rebelião aberta contra Moisés e contra o Senhor. Mas, amigos, aqui está a questão. Por que Paulo inclui estes exemplos aqui? O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Bem, ele diz. É uma grande ajuda quando ele explica, não é? Explicitamente. Versículo 6, o que é que ele diz? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Não para eles, para nós. A fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Ou versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Ou seja, o que aconteceu naquela época, então, Rodrigo, estás a prestar atenção, no Antigo Testamento, então é relevante para nós, afinal. É bom para nós, não é? É bom. Aquela coisa que foram escritos para nos avisar, como advertência, para que não caiamos na mesma complacência espiritual que eles demonstraram. Para que não nos esqueçamos da graça redentora de Deus, nem do seu poder sustentador, como eles esqueceram. Para que os nossos olhos não desviem do Senhor, como os olhos deles desviaram. Porque imoralidade, idolatria, incredulidade, murmuração, não foram apenas coisas erradas, mas levaram a sua queda. Versículo 5. Razão porque ficaram prostrados no deserto, ou seja, mortos. Versículo 8. E caíram num só dia 23.000 mortos. Versículo 9. E pereceram pelas mordeduras dos serpentes, mortos. Versículo 10. Foram destruídos pelo exterminador, mortos. Ou seja, Paulo está a dar-nos um aviso bastante sério aqui. Porque ele não quer que tu, nem eu, cometamos o mesmo erro que o povo cometeu. Ele não quer que nós nos tornemos complacentes. Ele não quer que nós caiamos. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Bem, como há algumas pessoas aqui, não muitas, algumas pessoas aqui, eu gosto muito de Fórmula 1. Aquela desporto, não é? Como carros que fazem... Como as pessoas que não gostam de Fórmula 1 dizem, num círculo, não é? Apenas elas já fazem isso o tempo todo, não é? Não tem piada. Mas tem, é bastante interessante. Eu gosto. Eu gosto de ver as corridas, gosto de assistir às batalhas que acontecem, de analisar as estratégias diferentes que elas estão a usar e, obviamente, eu fico muito contente quando um britânico ganha, não é? Que antigamente aconteceu muito. Agora, um pouco menos. Mas, pelo menos, de 20 pilotos no Fórmula 1 neste momento, nós temos 4. Há 4 britânicos. Então é uma boa probabilidade, não é? Pronto, 4. Não é? Hamilton, Norris, Russell e Behrman. E Behrman. Muito bem. Mas aqui está uma coisa que eu tenho reparado ao longo dos anos assistir Fórmula 1. Os acidentes acontecem muitas vezes quando há uma batalha entre dois pilotos bastante competitivos. Ou seja, Verstappen e qualquer pessoa, mas Verstappen e Hamilton, por exemplo. Ou antigamente, Schumacher, se vocês conseguem lembrar de Schumacher, e Hill, ou Senna e Prost, não é? Sempre houve acidentes porque elas eram bastante rivais. Mas também, os acidentes também acontecem muitas vezes quando um piloto simplesmente perde a sua concentração. Curiosamente, há várias vezes em que eu vi o piloto
que estava a liderar a corrida por uma grande distância, 30 segundos, 40 segundos, está a ganhar por muito, mas por um breve segundo perde a sua concentração e depois despiça-se e sai da corrida. Perde a corrida. Tenho visto isso várias vezes. A pessoa que está à frente simplesmente a perder a concentração porque pensa, pronto, eu vou ganhar isso, é fácil, é canja, não é? Mas afinal, não é. E depois ele cai. Ou seja, quando tu estás à frente com pouca pressão, a tentação é para começar a conduzir em piloto automático. Mas na Fórmula 1, isso pode ser uma coisa catastrófica mesmo. E a mesma coisa se aplica aos cristãos. Ou seja, é muito fácil um cristão tornar-se complacente na sua fé, pensando que ele é tão maduro que já não precisa depender de Cristo na luta contra o mundo, a carne e o diabo. Como se ele fosse forte o suficiente por si próprio, forte o suficiente para resistir à ganância, ou à gula, ou imoralidade sexual, ou orgulho, ou ira, ou ciúmes, ou incredulidade, ou idolatria. Mas diz Paulo, isso é bué perigoso. Ninguém é suficientemente forte para vencer a tentação sozinho. Ninguém. Mas aqui está a boa notícia. Não precisamos de vencer a tentação sozinho. Versículo 13. Versículo cheio de conforto. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amigos, a complacência leva à queda, se nós estivermos em piloto automático. Mas se nós estamos a olhar para Cristo, a confiar em Cristo, a viver para Cristo, podemos ter a certeza absoluta que Deus vai dar-nos tudo o que nós precisamos para permanecermos firmes e resistir à tentação. E é exatamente isso que Paulo deseja para os coríntios. Ele quer que eles evitem o perigo de complacência. Isso é a primeira coisa que nós temos de ver. Mas segunda coisa que agora vamos ver. Paulo agora exorta os cristãos em Corinto para fugir do mal da idolatria. Ou seja, tem cuidado com complacência, fugir do mal da idolatria. Versículo 14. Olhem comigo. Portanto, meus amados, ou seja, Paulo ama os coríntios. Portanto, meus amados, fugi de idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que elas sacrificam é a demónios que os sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Ou provocarei-me zelos no Senhor? Somos caso mais fortes do que Ele? E a resposta é não. Não. Amigos, em Corinto, havia vários cristãos que se consideravam fortes na fé, espiritualmente maduros em Cristo. Então, eles sabiam que ídolos, de facto, não são nada. Ídolos não são nada. Ou seja, não há outros deuses. Há apenas um só Deus, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Não há outros. Então, eles não tinham problema de comer comida sacrificados aos ídolos, porque os ídolos não são nada. E Paulo já tem falado sobre isso e abordado este assunto no capítulo 8, que nós ouvimos há 2 semanas, acho eu aqui. Onde Paulo basicamente disse que, olha, não há problema a comer comida sacrificada a ídolos, porque ídolos não são nada, mas, cuidado, porque se calhar outra pessoa vai ver-te a fazer isso e vai pensar que tu estás de alguma forma a adorar aquele ídolo, isso vai causar a outra pessoa
para tropeçar. Então tem cuidado. Ou seja, tem liberdade, sim, mas não usa a liberdade para servir a ti próprio. Usa a liberdade para servir os teus irmãos. Mas aqui a situação é um pouco diferente. Não se trata de apenas comer comida sacrificada aos ídolos. Paulo fala sobre isso mais no final deste capítulo, que não vamos abordar muito hoje, em que ele diz a mesma coisa do que o capítulo 8, basicamente. Ou seja, não é que é errado em si comer, mas faz tudo para o bem dos outros. E glorificar Deus em tudo. Mas a situação aqui, nos versículos 14 a 22, é diferente. Não é simplesmente comer comida sacrificada aos ídolos, mas participar em festas pagãs, que é muito diferente. Dá para imaginar o argumento dos crentes em Corinto. Oh, Paulo! Ou seja, como bem sabes, os ídolos não são deuses, porque há apenas um só Deus verdadeiro. E Ele criou todas as coisas que existem. E por isso, quando eu vou com os meus amigos para uma celebração pagã, não é realmente um problema, pois não? Porque não estamos a celebrar nada, de facto, não é? Visto que esses deuses nem sequer existem. Além disso, é apenas uma brincadeira. É uma coisa cultural, um evento cultural, e nós estamos a ir juntos, não é grande problema. Disse, eu não quero ficar fora. Não faz sentido. Qual é o problema, então? Pronto. É um argumento esperto. Acho eu, não é? Ídolos não são reais, por isso não há problema ir a festas pagãs, não é? Porque não é Deus lá, então não é um problema. Mas é um problema, é muito disparado. É muito disparado. Como Paulo deixa claro. Pois ele diz, como é que eles podem beber o cálice do Senhor, ou seja, a ceia, não é? A beber, a lembrar, a identificar-se com Cristo, ao mesmo tempo de beber do cálice dos demónios, ao mesmo tempo. Versículo 21. O versículo 16, o versículo 20. Como é que eles podem participar no corpo de Cristo e ao mesmo tempo participar como demónios? O versículo 21. Como é que eles podem ser participantes da mesa do Senhor como na mesa dos demónios? Ou seja, não faz sentido nenhum, diz Paulo. Ou seja, sim, é verdade que o ídolo não é nada, mas por trás de um ídolo se esconde algo muito mais sinistro. O diabo e os seus agentes demoníacos que estão à espera para apanhar e destruir os desprevenidos. E por isso participar numa festa idólatra não é uma atividade sem significado, é ter comunhão com demónios. E Paulo diz, não faças isso. Não faças isso. Amigos, é por isso que cristãos de boa consciência não podem participar nas festas populares, quando há toda aquela cena de procissões, daqueles santos, porque nós sabemos que elas não são apenas festas culturais. Não são apenas festas culturais. No fundo, são celebrações profundamente religiosas que existem para prestar homenagem não a Jesus, mas sim ao Santo Antônio, São João, São Pedro e por aí fora. É por isso que cristãos não podem participar em cultos, não diálogos, cultos interreligiosos, onde possa haver uma leitura budista. Eu fiz isso na minha escola, quando eu era criança. A escola fez isso o tempo todo e todos foram obrigados a irem. Onde houve leituras budistas, depois uma música cristã, uma oração muçulmana e uma pregação judaica. Não podemos fazer isso. Claro que não. É por isso que cristãos não devem ter nada a ver com o culto, o mundo oculto, como tabuleiros, ouija, cartas de tarot, astrologia, adivinhação, sessões espíritas, magia negra, bruxaria e coisas do género. Não podemos ter nada a ver com isso. É por isso que cristãos devem fugir até dos ídolos mais subtis do nosso tempo, como dinheiro, sexo, poder, tudo que já tentar para que nós possamos ficar longe de Jesus e não colocar nossa confiança em Jesus, mas sim naquelas coisas. Pois não podemos adorar Jesus e adorar outras coisas ao mesmo tempo. Não faz sentido. Seria como nós dizemos que nós amamos muito a nossa esposa, o marido, ao mesmo tempo de ir como prostituta com regularidade. Ou seja, não faz sentido. É completamente ilógico. Incompatível. Então não faças isso, diz Paulo. Fujam da idolatria em todas as suas formas, porque por trás de cada ídolo está poderes demoníacos.
e não podemos ter comunhão com Deus e com demónios. Então a pergunta para nós esta manhã é: nós temos de escolher quem é que nós vamos seguir. Quem é que nós vamos, de facto, servir? Bem, como eu disse na semana passada, esta semana, eu estive em Berlim numa conferência. A conferência foi sobre evangelismo. E, de facto, foi uma muito boa conferência. Foi super encorajador. Deu para conhecer várias pessoas, incluindo o primeiro-ministro da Etiópia. Ele esteve lá a partilhar a sua fé. Mesmo. De facto, quando eu estava lá, Zelensky não foi à conferência, mas Zelensky também chegou a Berlim e o líder da conferência foi ter com Zelensky para falar com ele e orar com ele. E ele teve esta oportunidade, que foi fantástico. Então, houve várias pessoas bastante interessantes lá. Foi encorajador ouvir o que Deus está a fazer em toda a Europa, a maneira que o Evangelho tem sido proclamado, que vidas têm sido transformadas, enquanto pessoas têm sido salvos. Mas lá, um dos oradores, que tem um nome bastante engraçado, que é Skip. O que é Skip em português? Salto? Saltita? Tipo, que nome, não é? Que nome? Skip. Ele partilhou a sua história de como é que ele se tornou um seguidor de Jesus Cristo há mais ou menos 40 anos. Aconteceu quando, depois de chegar em casa, depois de um dia longo do trabalho, ele decidiu sentar-se com uma cerveja e com a televisão ligada. Ele ligou a televisão e estava a fazer zapping, não é? Para ver o que está. E apareceu um pregador, que se chama Billy Graham, que estava na televisão a pregar. Ele nunca tem ouvido este tipo de coisa, mas por alguma razão, ele não sabia como explicar, por alguma razão, ele continua a ver e ouvir o que Billy Graham estava a dizer. Bem, ele ouviu o Billy Graham dizer que todas as pessoas têm passado a vida toda a fugir de Deus. Ou seja, todos têm rejeitado o Senhor Deus e afastado-se dele. Todos têm escolhido de colocar a sua confiança nas coisas criadas em vez de colocar a confiança no Criador. Mas, disse o pregador, isso é uma coisa fatal, uma coisa terrível. Porque não leva à vida em abundância, mas leva à condenação e leva para o inferno. Mas havia esperança, disse este homem na televisão. A esperança por causa de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. O seu único filho que veio e morreu na cruz no nosso lugar, castigado por todas as coisas que nós fazemos de errado. Para que quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E assim, dizia o pregador, a grande questão é esta: o que é que tu vais fazer? Será que tu vais continuar a fugir de Deus? Será que tu vais continuar a colocar a tua confiança na tua identidade religiosa? Eu fiz uma profissão de fé há tantos anos. Eu faço parte de uma igreja. Que isso chega. Se assim for, isso vai acabar apenas no inferno. Ou será que tu vais aceitar a oferta de Jesus? Uma oferta que é cheia de graça. A oferta de perdão e de vida. Vem a Jesus, disse o pregador. Aceita a salvação e a vida que apenas Ele pode te dar. Confia nele e sê salvo. Bem, enquanto Skip ouvia tudo isto, ele sentiu Deus a puxá-lo para aceitar Jesus na sua vida. Mas havia uma parte dele que ainda não queria. Ainda bem que eu não estou lá, disse Skip. Ainda bem que eu não estou com Billy Graham agora naquela centro de conferências, ou ouvi-lo, porque eu acho que se assim fosse, eu acho que eu ia para a frente para aceitar Jesus. Ainda bem que eu estou aqui, seguro, no meu sofá, com a minha cerveja, estou seguro. Ele não vai me apanhar assim. E foi exatamente naquele momento que Billy Graham virou-se para a câmara, para a televisão, e disse: e se tu estás em casa, neste momento, sentado no teu sofá, e a pensar que tu não tens de tomar uma decisão, estás errado. Tu também tens um problema. É o problema do teu pecado. Mas há uma solução. Há esperança. Basta arrepender dos teus pecados e colocar a tua confiança em Jesus.
E com isso há esperança, há salvação. Vem a Jesus. Mesmo quando tu estás na tua casa, vem a Jesus. Confia em Jesus. E Skip, não é? Com lágrimas nos seus olhos, a perceber que ele não ia conseguir fugir disso, que Billy estava a falar literalmente com ele. Ele se arrependeu e colocou a sua confiança em Cristo. E nós? E nós, amigos? Será que nós estamos a confiar em Cristo no nosso dia a dia, como nosso Senhor e Salvador? Ou será que nós, ao longo do tempo, nós temos deixado de colocar a nossa confiança nele, em vez disso, começar a colocar a nossa confiança nas coisas que nós fazemos, na nossa moralidade, na nossa leitura bíblica, nas nossas orações. As nossas orações não nos salvam. A nossa leitura bíblica não nos salva. A nossa membresia na igreja não nos salva. Há apenas uma pessoa que consegue nos salvar, que é Jesus. Temos de colocar a nossa confiança nele. Amigos, não sei como é que vocês estão. Não sei como tem corrido a tua semana. Não sei. Mas eu sei que tantas vezes nas nossas vidas nós perseguimos outros ídolos para seguir. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Jesus e a minha carreira. Jesus e o meu relacionamento. Jesus e o meu dinheiro. Jesus e o meu tempo. Jesus e o meu prazer. É Jesus mais alguma coisa. E Paulo aqui diz, não faças isso. Não faças isso. O povo de Deus fez isso, a pensar que, porque eles fizeram parte do povo de Deus, então estava seguro. Tal como mais tarde, o povo de Deus pensava, temos o templo do Senhor. O templo do Senhor, o templo do Senhor. Estamos bem. Estamos bem. Mas não. A nossa única esperança é Cristo. É para confiar nele e continuar nele. Então, o que nós vamos fazer? Vamos acabar o nosso tempo juntos agora e vamos acabar com uma oração. Para aqueles que estão, de facto, a confiar em Cristo, que é a maioria de nós, imagino eu, aqueles que estão a confiar em Cristo e a viver para Cristo na força e poder do Espírito Santo, é uma boa oportunidade agora para nos arrependermos das vezes em que nós fomos complacentes na nossa fé, permitindo-nos abraçar os ídolos que nos rodeiam em vez de fugir deles como devíamos. É uma oportunidade para voltar ao Senhor, para colocar mais uma vez os nossos olhos no Senhor, sabendo que Ele é o nosso Salvador. Mas se tu estás aqui, esta manhã, e tu sabes, independentemente de uma profissão de fé ou não, que fizeste no passado, mas tu sabes que ao longo da tua vida não tens colocado a tua confiança nele. Que tu não estás a viver para Ele no teu dia a dia, mas tu estás a vacilar entre 2 ou 3 ou 4 coisas, Deus e mais alguma coisa. Se tu sabes que isso é uma descrição de ti, então hoje é um bom dia. Porque há oportunidade para genuinamente aceitar Jesus na tua vida. Aquela oração que o Rodrigo estava a partilhar, não é? Que o Senhor possa me conceder fé autêntica, fé genuína. Que Cristo possa habitar em mim. Não é baseado em nós e a nossa moralidade, nossas ações. É tudo Cristo. Porque é Cristo que nos salva, é Cristo que nos sustém. Então, se tu nunca tens feito isso, vai haver esta oportunidade agora para fazer isso. Hoje pode ser o teu dia de salvação. Basta arrepender dos teus pecados e colocar a tua confiança em Jesus. Então vamos orar. Vamos orar. Portanto, meus amados, fugi de idolatria. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos confessar o nosso pecado. Porque sabemos, Senhor, que como as nossas vidas, ao longo das nossas vidas, ao longo desta última semana, que houve tantos momentos em que nós não fugimos dos ídolos ao nosso redor, mas nós abraçámos-los
Nós escolhemos de viver por nós próprios, pelo nosso prazer, segundo os desejos dos nossos corações. Senhor, obrigado que há esperança para todos que vêm a Jesus, com um coração humilde, coração quebrado, com fé. Senhor, nós queremos colocar a nossa confiança em Ti. Se calhar pela primeira vez, se calhar para a 100ª vez. Não importa. Queremos colocar a nossa confiança em Ti. Queremos pedir-te, Senhor. Nós não conseguimos nem ser cristão, nem viver para Ti na nossa força. Nós não somos fortes o suficiente. Então nós pedimos a Tua ajuda. Pedimos, Senhor, que Tu possas entrar os nossos corações. Que Tu possas transformar os nossos corações. Que Tu possas dar-nos corações que amam a Ti, que amam a Tua palavra. Que Tu possas nos receber na Tua família como filhos amados. E, Senhor, que agora, a partir de agora, nós possamos viver para Ti no poder do Espírito Santo, Senhor. Nós queremos aceitar esta oferta de Jesus. Jesus que veio por causa do seu amor. Jesus que foi para a cruz e morreu em nosso lugar. Jesus que ressuscitou 3 dias depois e nos deu vida. Nós queremos aceitar esta oferta de graça. E ter confiança, Senhor, que seja o que for, com Jesus podemos dizer que está tudo bem. Estamos bem. Então, Senhor, nós pedimos e oramos tudo isto no Seu nome. Amém.